Olá pessoal, bem-vindo. Vamos estudar hoje um pouquinho sobre filosofia da mente. Eu sou o professor Alfredo Keenan, professor de filosofia, e nós vamos conhecer aqui um pouquinho hoje o que é essa questão da filosofia da mente. Basicamente, nós pensamos, e isso faz parte da atividade da nossa mente. A corujinha pensa. A corujinha sempre fica olhando, prestando atenção e o que ela faz? Ela pensa. Por isso o símbolo até da coruja como o símbolo da filosofia. O que é filosofar? Filosofar é pensar. Uma biblioteca pode registrar ideias filosóficas, mas não produz o conhecimento filosófico. A filosofia está em nós, está em nosso pensamento. Nós é que somos o sujeito pensante da filosofia. Por isso a filosofia também estuda a mente. Então, o que nós pensamos, nós também sentimos. E a filosofia não é estritamente ou puramente racional. Ela também passa por nossas emoções e nossos sentimentos. Como é que isso acontece? O que faz a nossa mente? A mente é um cérebro em atividade. É um pensamento. Existe cérebro sem pensamento? Infelizmente, já morto. Existe pensamento sem cérebro? Não. Como eu falei, os livros registram, mas não são a atividade. Ok? Então, quando a gente fala mente, nós estamos pensando num cérebro pensante, num cérebro em atividade. Qual é essa atividade do cérebro, então? O cérebro é um órgão do ser humano, junto com o sistema nervoso, que é auxiliar a toda a atividade do cérebro. Nós temos ações ou atividades conscientes e inconscientes. Conscientes são aquelas que têm propósito, aquelas que eu percebo que estou pensando. Mas nós também temos atividades no nosso cérebro, no nosso pensamento, na nossa mente inconsciente, como por exemplo, as batidas do nosso coração, a digestão, o funcionamento do rim, do fígado. Nós não pensamos conscientemente neles, mas é o cérebro que manda os comandos para cada um destes. E assim também outros elementos. Mas o que é feito o cérebro? Como é que uma mente em atividade funciona? Funciona através das atividades sinápticas. O que são sinapses? São descargas elétricas entre os neurônios. Os neurônios são as células que compõem o cérebro. Então, os neurônios, células específicas do nosso pensamento, do nosso sistema nervoso, se comunicam entre si através de descargas elétricas. Como é que isto ocorre? Então, aqui uma imagem do neurônio e a gente pode ver que ele tem diversas ramificações, ou seja, eles necessariamente não se tocam, mas dentro dos nossos até quase 10 bilhões de neurônios que nós temos no nosso cérebro, eles se comunicam, eles formam caminhos sinápticos. Todo o processo, então, de aprendizagem é um caminho sináptico, é algo que a gente aprende através da comunicação dos neurônios. Isto é aprender. Como isso? Eles têm ajuda dos neurotransmissores e hormônios. O que são os neurotransmissores inicialmente? São moléculas, são compostos químicos, geralmente carbonados, que são produzidos no cérebro para causar, provocar ou inibir a comunicação entre os neurônios. Então, os neurotransmissores vão permitir a emissão e a recepção dessas descargas elétricas através dos dendritos, ou seja, as ramificações que tem cada célula neuronal. Cada célula neuronal, cada neurônio que tem nós, no nosso cérebro, tem uma função. Ele não está lá à toa. Ele existe e ele existe porque tem uma função. Cabe a nós utilizá-los. É por isso que a questão da filosofia da mente está em quais as capacidades que nós podemos desenvolver nesses cérebros. Ok, então vamos ver um resumo dos neurotransmissores. Para que servem esses neurotransmissores? O que eles causam em nós? Que tipo de descargas elétricas eles vão causar entre os neurônios que nós vamos perceber o que nós somos? Nós podemos ver, por exemplo, o neurotransmissor mais conhecido é a adrenalina. O que é a adrenalina? Ela é responsável pela luta ou pela fuga. Se você leva um susto, há uma descarga de adrenalina. Então, se você está agitado, ansioso,
muita adrenalina. Porém, o cérebro também precisa de outros neurônios, como por exemplo a noradrenalina. Ela que vai permitir que, como nesse momento você está vendo esse vídeo, ela é responsável pela sua concentração. A dopamina é outro neurotransmissor responsável pelo prazer. Então, nós sentimos prazer, ou seja, uma sensação agradável, porque estamos tendo, sim, descargas de neurotransmissores, né, da dopamina nos nossos neurônios. E mesma coisa sobre a serotonina, que é responsável pelo humor. Quem está dando uma gargalhada está descarregando serotonina. Tem neurônios com serotonina, utilizando esse neurotransmissor para sentir o riso. O ácido amínico, o gama-butírico, ele é um calmante. Então ele é um calmante e vai fazer o quê? Ao contrário da adrenalina, que vai fazer o coração acelerar por causa da angústia, da luta, da fuga, né? Quando não há mais o perigo, o que o cérebro vai perceber? Opa, vamos acalmar esse coração aí, porque até agora tinha muita adrenalina, fica muito nervoso, vamos acalmar. Então vamos jogar um ácido amino. E a acetilcolina? Ela é necessária para o aprendizado, para nós aprendermos, ou seja, para nós registrarmos esses caminhos sinápticos nos neurônios, tem a acetilcolina que vai provocar, né, exatamente o nosso aprendizado, ou seja, a absorção do conhecimento, o entendimento das coisas. Só que não basta eu só entender, eu tenho que memorizar. Então ele vai precisar ajuda do glutamato. O glutamato é o responsável pela memória. E as endorfinas, pela euforia. Então, quando estamos eufóricos, nós temos muitas endorfinas no nosso sistema neuronal. Então, assim, nós temos mais de 1.200 tipos de neurotransmissores responsáveis por várias funções no nosso organismo, no nosso cérebro, que vão ter consequências em todo o nosso corpo. Então, por exemplo, aqui uma simples situação da dopamina. Como é que a dopamina age em nós, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas opções? Por que nós fizemos as coisas ou não fizemos as coisas? O que eu estou querendo dizer aqui é que, sim, o nosso pensamento, as nossas opções, as nossas escolhas, aquilo que nós queremos, são resultado dos neurotransmissores e do caminho sináptico que ele percorre. Ou seja, quais são as conexões feitas entre os neurônios. Então vamos ver a questão da dopamina. A dopamina é um poderoso neurotransmissor, é um químico, ele existe, ele é real, ele é verdadeiro dentro do seu cérebro, né? E ele é lançado a partir do momento em que nós buscamos uma motivação ou recompensa. A dopamina causa prazer. Então, o prazer nos motiva, o prazer nos causa recompensa. E numa experiência de laboratório com ratos, os ratos com mais dopamina, né, eles superam obstáculos maiores, ou seja, quantidades maiores de comida, né, porque eles têm mais motivação, têm mais recompensa. Então a dopamina no cérebro, ela tem essa função. Ela vai ser jogada principalmente no lobo frontal, que é responsável pelo pensamento, pela memória. Ou seja, qual a atitude que eu tenho para ter um melhor resultado? Por que eu vou me esforçar para ter um resultado melhor? Então aí ele vai se comunicar com o corpo estriado, com o núcleo accumbens, que são outras áreas do nosso cérebro, né, sobre os movimentos, sobre o esforço, sobre a concentração, assim por diante, associando com outros, e aí ele vai controlar, sim, as nossas emoções e o nosso sistema de motivação. O que nós fizemos então? Nós descarregamos neurotransmissores de forma também proposital, consciente. Então a adrenalina é luta e fuga, mas ela geralmente é mais instintiva. Mas alguns outros nós podemos provocar ou buscar, como por exemplo a serotonina. Vou fazer aqui um adendo, principalmente sobre a questão de que, como é que nós podemos provocar os neurotransmissores? Artificialmente, nós temos drogas que possibilitam isso. Principalmente as drogas ilícitas ou lícitas. A diferença delas é uma questão legal, mas no nosso organismo elas têm funções específicas. Então, por exemplo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos drogas, né, ilícitas depressoras, ou lícitas, no caso depressor, o álcool. O álcool causa, sim, depressão. Os opiáceos, a heroína no caso, os tranquilizantes,
os hipnóticos, eles são drogas depressoras, ou seja, diminuem a atividade das sinapses. Já nós também temos drogas estimulantes, né? Como, por exemplo, anfetamina, cocaína, a nicotina do cigarro e a cafeína. Sim, a cafeína do café, do chimarrão, e chimarrão tem mais cafeína que café, inclusive, do chocolate. Eles também são estimulantes. Por isso, eles também podem causar dependência, ou seja, nós criamos caminhos sinápticos que causam dependência, no sentido de que nós só vamos sentir prazer se for estimulado através de um elemento químico, não de uma forma natural. E temos também a última categoria, as drogas perturbadoras, ou seja, que modificam as atividades psíquicas, alteram a nossa percepção, o estado anímico, né, das nossas emoções e também o nosso pensamento. Como, por exemplo, o LSD, a cannabis, no caso a maconha, o MDMA, né, o mais conhecido como MD, ou balinha, ou outros, né, e a ketamina. Então nós temos drogas que estimulam, sim, os neurotransmissores. Eu fiz esse adendo aqui, mas exatamente para reforçar este outro elemento aqui. Ou seja, se nós temos drogas que estimulam artificialmente as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nós também, né, temos outros caminhos para atingir estados de prazer ou estados positivos através de neurotransmissores ou de atividades naturais. Exemplo, a dopamina. A dopamina causa prazer, mas para eu ter dopamina eu preciso dormir de 7 a 9 horas por dia. Ou seja, eu tenho que celebrar as conquistas do meu dia a dia. Fazer exercícios diários também produz dopamina. Por isso que fazer exercício também causa prazer. A oxitocina, por exemplo, é um resultado da meditação. Agora, por mais incrível que pareça, dar um abraço em alguém, sim, libera oxitocina no cérebro. E isso causa uma sensação de bem-estar. Fazer um ato de generosidade também libera oxitocina. A serotonina, por sua vez, né, a partir do momento que você agradece o dia, você reconhece as benesses que você recebe, aquilo que você conquista, você tem uma descarga de serotonina e você vai perceber que isso lhe causa prazer. Desfrutar da natureza, reconhecer que você está num ambiente positivo, sim, você vai perceber através da liberação de serotonina entre os seus neurônios. Recordar momentos importantes, né, também causa serotonina, né? Ver os velhos álbuns de fotos, né? Reencontrar pessoas que você gosta, que convive muito bem com você, sim, né? São descargas de serotonina. E a endorfina? A endorfina é praticar hobbies, rir com os amigos, cantar, dançar, ou seja, não são só meios químicos que fazem nos liberar ou sentir ou perceber estados emocionais e sentimentos. Nós temos caminhos muito mais eficazes, né, para perceber o quanto que a vida é boa, ou seja, que o nosso cérebro, um órgão pensante, a nossa mente em atividades sinápticas com neurotransmissores, através das nossas ações, através da nossa vida, através das coisas que nós fazemos, que podemos e devemos buscar para fazer com que a nossa vida quimicamente seja mais feliz. Isto é uma realidade. Isto é uma verdade. Tá? Então, através até de exames de sangue, nós podemos perceber se alguém tem dopamina na corrente sanguínea, tem ocitocina, tem serotonina e endorfina. O contrário também, como por exemplo uma depressão, ela é sim, né? Já existem hoje testes, inclusive, para perceber ou para dar sintoma de depressão através da saliva, ou seja, simplesmente fazendo uma medida de neurotransmissores. A depressão é uma patologia, é uma doença. Por quê? Porque são neurotransmissores que não estão funcionando de forma adequada. Lembrando, triste todo mundo fica. Todo mundo pode ficar triste, e é natural que fique triste, quando perde um ente querido, morreu seu cachorrinho, seu gatinho, você fica triste. Pode ficar 1, 2 dias tristes, talvez uma semana. Mas ficou 1 mês, 2 meses, não quer sair da cama, não quer levantar, não quer ir para a escola, não quer fazer suas atividades, não tem mais prazer com nada? Opa, peraí, aí não é só tristeza, aí sim já chega a ser um estado de depressão. Aí então precisa de médico. É uma patologia, é uma doença. Os neurotransmissores não estão funcionando de forma adequada.
Por quê? Porque as sinapses não estão funcionando a contento. Nós temos uma atividade sináptica muito grande no nosso cérebro. Quanto menos idade, mais atividade sináptica. Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, comparando uma imagem de ressonância magnética, ou seja, que mede a quantidade de sinapses no nosso cérebro, né, dos 5 anos aos 20 anos. Nós vemos que aos 5 anos, quanto mais cor, mais atividade sináptica. Quanto mais vermelho e amarelo, mais atividade sináptica. Quanto menos cor, ou seja, mais para o azul ou para o violeta, menos atividade sináptica. As crianças muito novas têm uma grande e elevada atividade sináptica. Por isso a facilidade de aprender, de andar, de falar, de aprender uma segunda língua, de andar de bicicleta e assim por diante. Quanto mais velho nós vamos ficando, menos atividades sinápticas. Por isso eu sempre afirmo para todos os meus alunos que eu tenho o direito e o dever e a necessidade de exigir 100% de vocês. Vocês estão no meio, praticamente, desta tabela, né? Ou seja, em plena ação sináptica. Como eu já passei na minha quinta década de vida, eu já estou em decadência sináptica muito mais abrupta do que qualquer um que esteja assistindo esse vídeo e que tenha 20 anos de idade. Então, a partir do momento em que a idade avança, sim, há uma certa diminuição na atividade sináptica. Ou seja, o que é o nosso pensamento, então? O nosso pensamento são atividades neurais. Os neurônios estão em atividades. Isso quer dizer que os nossos pensamentos são verdadeiros. Os nossos pensamentos existem, fazem parte da realidade do pensamento, fazem parte da nossa realidade. Por mais estranho que possa parecer um pensamento, por mais bobagem que a gente possa pensar, o nosso pensamento é um pensamento real. Ele existe, é um desejo, é uma vontade, é um medo, é um susto. Ou seja, nós buscamos a todo momento experiências emocionais através do nosso pensamento, através do cérebro, e eles são reais e são verdadeiros. Então, como já diz Hipócrates, né, o conhecido pai da medicina, os homens devem saber que do cérebro e só do cérebro derivam prazer, alegria, riso, divertimento. Assim como também a tristeza, a pena, a dor, o medo. Ou seja, todos os nossos estados emocionais, positivos ou negativos, eles existem em nós. Eles são reais, eles são verdadeiros dentro do nosso organismo. Quando não ainda, além dele. Então, o Hipócrates está falando isso, né, reconhecendo que exatamente o sentido do cérebro, ou seja, esse órgão que há 2.000 anos atrás, há 2.500 anos atrás, ainda era um grande mistério, né, ele já conseguia perceber que realmente as nossas emoções têm muito a ver com o que nós pensamos, com os nossos estados de pensamento. E eles são muito reais, são muito verdadeiros em nós. Então o nosso cérebro, né, ele tem sim alguns padrões, ele busca alguns comportamentos. O quê? Evitar a dor e buscar o prazer. Até alguns radicais dizem, só tem esses dois comandos. Evitar a dor, buscar o prazer. Queremos o prazer, evitando a dor. Evitando a dor, alcançaremos mais o prazer. Então, nosso cérebro automaticamente ele vai buscar esse mecanismo, vai buscar este caminho sináptico. Infelizmente, muitas vezes de forma artificial, como por exemplo através das drogas. Porém, o que cabe a nós? Um pouquinho mais do que isso, porque nós pensamos também conscientemente, dentro da figura do iceberg, né? Ou seja, a parte externa é que tem que mostrar como é que nós podemos, devemos, né, e queremos nos comportar. E daí vem uma questão, uma palavra que a gente chama talento. O que é talento? É aquilo que vai além do simples mecanismo mental do cérebro, dos nossos pensamentos, de evitar a dor e buscar o prazer. Exemplo, a pontualidade. O esforço para a pontualidade é sim eu reconhecer que qual que é a coisa mais importante? Para eu fazer essa coisa mais importante, existem alguns pré-requisitos. Uma delas é sair antes de casa. Então eu não chegarei atrasado. A ética. Qual o meu comportamento? Por que eu quero fazer isto? O empenho. Nossa,
Mas é bom lavar louça? Não. Mas eu vou ajudar minha mãe em casa a lavar louça. Esse é um empenho. E também a atitude. Então, lavar louça e secar louça não quer dizer que eu tenho que lavar louça e secar louça todo dia. Mas, a partir do momento que eu tenho essa atitude, eu estou mostrando meu comportamento proposital. Eu estou mostrando minha escala de valores, né, e reconhecendo aquilo que eu tenho dentro de casa, na empresa, na escola, entre meus amigos. Vontade de aprender, ou seja, sempre ser diferente. Sempre ter algo a mais. Sempre buscar mais aquilo que nós julgamos ser de um valor positivo. Então, aprender é sempre transformar, é sempre abrir um novo caminho sináptico. Nós aprendemos, nós temos que ativar os neurotransmissores, abrir um novo caminho sináptico, aprender a andar de bicicleta, aprender a tocar violão, aprender a desenhar, aprender a trabalhar no computador, aprender a fazer uma live, uma gravação de uma aula. Estou aprendendo. Foco. Não só fazer, mas persistir. O que eu quero mesmo? Algumas coisas, algumas atitudes são simples, são imediatas, mas foco não. O foco é para longo tempo, quando eu preciso de perseverança. E fazer mais do que o esperado. O que é o comum? O comum é o que todo mundo faz. A gente precisa ser como todo mundo? Não. Eu preciso ser alguém de talento. Eu preciso fazer com que essas sinapses vão além do que seria o normal e usual, ou seja, evitar a dor e buscar o prazer. Porque o prazer não é necessariamente uma questão sensorial imediata. O prazer precisa ser elaborado. Como é que nós elaboramos prazer? Através do nosso talento. O nosso talento potencializa o nosso prazer. Então, mais uma frase final da filosofia, não da filosofia ocidental, mas da filosofia oriental de Buda. E ele vai dizer o seguinte: tanto como Hipócrates, Buda também reconhece o poder desse órgão do nosso cérebro, da nossa mente, dos nossos pensamentos. E ele vai dizer que a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. Se está na sua mente, se tornará realidade. O que você sente, você atrai. Se você é uma pessoa contente, você vai atrair pessoas contentes. Se você é uma pessoa ranzinza, você vai atrair pessoas ranzinzas, porque é só isso que vai estar na sua frente. Se você acredita, torna-se realidade. A realidade vem através da fé, através da assertividade. Assim, então, os nossos pensamentos mudam o nosso corpo, mudam as nossas emoções, mudam as outras pessoas. Nós percebemos a alegria, a tristeza nas outras pessoas e mudam também o ambiente. Então faz parte desta variável. Nós mudamos e somos modificados através das emoções, dos sentimentos, que são resultados das nossas sinapses, da atividade dos neurotransmissores. Ok? Então veja as dicas embaixo nos comentários. Né? Agradeço a todos que tenham ficado até aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais.